Olá, minha gente! Estamos de volta com o nosso estudo do Conhecendo a Minha Bíblia. Tivemos essa semana de pausa aí, em virtude da viagem que eu estive fazendo, mas aqui estamos para retomar o nosso estudo. E então, minha gente, eu quero já começar então dizendo que nós hoje começamos a unidade 6, né? E como sempre temos feito, eu quero começar te sugerindo aí a página 58 do nosso livro, Conhecendo a Minha Bíblia, e dar uma visualizada nas sugestões que estão ali para você anotar na sua Bíblia. Então, sempre achando um espaço na sua Bíblia onde você possa colocar o esboço, né, da unidade, daqueles textos que nós estamos lendo e meditando neles. Aqui no ponto 2 tem: escreva ao lado de Êxodo 3,13, significa eu continuarei sendo o que sempre fui, né? Ou seja, esse é exatamente o nome de Deus, né? Aquele tetragrama que nós já estudamos. A terceira sugestão aqui é: acrescente qualquer nota a respeito das desculpas de Moisés que você gostaria de preservar na margem de sua Bíblia. Nós vamos ver nessa semana as muitas desculpas de Moisés quando Deus o chama, né, no monte da sarça ardente, né? E a quarta sugestão é: acrescente qualquer outra nota das explicações que você gostaria de registrar na sua Bíblia. Então, à medida que você vai estudando e vendo, você poderá fazer isso, né? Então, aqui, voltando à página 51, então nós temos aí o texto que nós iremos, né, ler ao longo dessa semana, e alguns de vocês já leram aí, dos capítulos 46 a 50, se você não leu, você tem a oportunidade de atualizar nessa semana, e também já começaremos a ler e estudar os capítulos 1 a 13 de Êxodo. Então, essa unidade 6, né, nós estaremos vendo aí todos esses capítulos. Então, inicialmente, nós temos aí o esboço de Gênesis 46 a 50. E nesse esboço nós temos a jornada de Jacó para o Egito, Jacó e seus descendentes são honrados, os últimos dias de Jacó, o medo dos irmãos de José, os últimos dias e a morte de José, né? Então, nesses últimos capítulos do livro de Gênesis, os lugares mais importantes que nós temos aí é Egito, Manre, em Canaã, né? Egito e Manre em Canaã, né? E as pessoas mais importantes em sequência são Jacó e José. O período abrangido nesses capítulos todos são 17 anos, e aí você poderá acrescentar as muitas notas. Depois nós temos aí o esboço de Êxodo 1 a 13, Israel no Egito, o nascimento de Moisés, o chamado de Moisés, o retorno de Moisés para o Egito, o conflito com Faraó, o rei do Egito, né? Depois Jeová responde à oração de Moisés, depois as famílias de Israel, depois nós temos aí missão e comissão renovadas, depois nós temos o conflito com o Faraó, rei do Egito, depois a Páscoa, o primeiro estágio da jornada, o primogênito, filho, né? O primeiro filho separado para Jeová, e o segundo estágio da jornada. E aí depois temos os lugares mais importantes em sequência, que são Egito, né? Midian e Egito, né? Ou seja, são os três lugares, os dois lugares aí em sequência, né? Ou seja, Moisés nascendo no Egito, indo a Midian, depois retornando ao Egito. As pessoas mais importantes, né, são Moisés e Faraó, são os personagens que nós devemos estudar, inclusive faça um estudo sobre o Faraó, né? O período abrangido são 215 anos, depois nós temos aí as palavras-chave, Moisés, né, capítulo 1 a 6, depois o conflito com Faraó, capítulo 7 a 13. Ok, então a unidade 6, minha gente, ela completa o livro de Gênesis e entra nos primeiros 13 capítulos de Êxodo, como nós já estamos vendo e vimos aí, inclusive, o esboço. Os últimos capítulos de Gênesis, eles incluem a morte de Jacó e de José, né? Abra sua Bíblia em Gênesis 48, 15
e 16. Então, lá na sua Bíblia, nesses dois versículos, veja que na Bíblia, o estilo desses versículos é diferente dos versículos do contexto. Essa é uma palavra de profecia. Aqui, o que nós temos então nesses dois capítulos são palavras de Jacó, né, que não estão fluindo do coração dele como pai, mas do coração de Jeová por meio dos seus lábios. Ou seja, Jacó nesse momento está sendo um profeta sobre a vida dos seus filhos. E isso é uma questão muito importante porque o Antigo Testamento contém muitas profecias. Então, veja bem, minha gente, aqui nós já temos em outros momentos palavras proféticas, mas talvez essa seja uma das mais importantes para startar esse processo profético na vida do povo de Deus, né? E veja que o capítulo 20 também se encontra nessa forma especial. E o mesmo, aliás, o versículo 20 do capítulo 48. E o mesmo acontece em Gênesis 49, 1, né, a 27. Então, nós temos aí esses últimos momentos proféticos na vida dos filhos de Israel. Jacó, nesse contexto, está falando a respeito da vida no futuro e como os seus filhos vão experimentá-la. No verso 28 está escrito assim, né? A versão que está aqui, que provavelmente é a linguagem de hoje. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial, né? Você ficará assim intrigado, né, ao ler as declarações inspiradas de Jacó a respeito de cada um dos seus filhos. Ou seja, medite nessas palavras, nessas declarações. Veja que são palavras proféticas, né, liberadas por Jacó sobre a vida dos seus filhos, e não só dos seus filhos, mas dos seus descendentes. As palavras nem sempre formam uma despedida agradável, né? Ou seja, o que podemos dizer então? Nem sempre a profecia ela vem para agradar, né? A profecia é uma visão de Deus, uma resposta de Deus, a resposta que nós damos ao seu chamado, uma resposta de Deus ao coração do homem voltado ou não para Deus. Algumas dessas bênçãos são um tanto severas, ou seja, são palavras proféticas um tanto duras. Por exemplo, para o filho dele, Gade, no versículo 19, aparece apenas uma sentença que diz: Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. Veja bem, inicialmente bem duro, mas ele completa realmente abençoado. Porém, para José, existe um texto longo que fala da alegria e proteção que ele experimentará por causa do seu amor pelo Senhor. Então, Deus está diferenciando nesse momento, ou seja, isso aqui é muito interessante, porque mostra para nós que a bênção ela tem condições, né? Ou seja, se você quer ser abençoado por Deus, você precisa preencher, né, os requisitos para essa bênção, né? Ou seja, Deus ele nos vê e ele sabe quem nós somos, né? E também aprendemos aqui que Deus, né, ele sonda a nossa natureza, o nosso caráter. E isso faz com que a resposta de Deus se diferencie dependendo da forma como nós estamos respondendo a Ele. Não importa se você é uma pessoa que no seu passado teve um caráter e uma natureza complicada, complexa, mas se você se volta para Deus, se arrepende, muda e permite que Ele trate você, em outras palavras, o que Deus está querendo é que tenhamos um coração moldável, ensinável, né? E se assim o fazemos, nós vamos atrair a sua bênção. Uma palavra que também é importante falar sobre isso é que as tragédias e os problemas não são causados por Deus. Deus não é o causador dos males que vêm sobre a nossa vida, mas
As tragédias e as lutas, as dificuldades que enfrentamos são, na verdade, fruto das nossas escolhas e da nossa própria maldade. Uma outra coisa que nós podemos observar nessa unidade é a sensibilidade de José pelos seus irmãos no último capítulo de Gênesis. Embora os irmãos de José ainda continuassem com medo de José, José nunca retaliou pela forma como ele foi tratado, ou seja, seus irmãos o traíram, né, o venderam como escravo para os ismaelitas, e ele sofreu tudo o que sofreu. Mas isso não mexeu com o caráter de José. Ou seja, José, na verdade, havia crescido e entendido o propósito de Deus nesse projeto, nessas circunstâncias. Ele fala isso aos seus irmãos, né, que Deus estava no controle dessa situação. E aí isso nos traz um aprendizado muito grande, que a nossa natureza e o nosso caráter são responsáveis pela forma como nós reagimos. Ou seja, o caráter dos irmãos de José produziu neles a expectativa de que eles seriam retaliados por José. Da forma como eles tinham feito, eles esperavam que José reagisse, né? Mas se José tivesse feito isso, eles não poderiam entender o espírito de perdão do seu irmão, né? Porque o caráter de José, né, era diferente do caráter dos seus irmãos. Então, eles estavam ali aprendendo, né, o espírito de perdão. Muitas vezes, você vai descobrir que o maior testemunho que você pode ser para Cristo entre aqueles que são egoístas e descrentes é simplesmente agir de maneira cristã. Ou seja, o seu impacto não resulta apenas de quem você é, mas também em contraste com o que os outros são. Ao compartilhar Cristo com outras pessoas, lembre-se dessa importante verdade. A base para o seu testemunho sempre deve ser o testemunho de um caráter que somente Cristo pode criar. José é um modelo para nós, né, de como nós devemos nos comportar como cristãos em relação àqueles que nos machucam, que nos ferem, que nos agridem, que nos maltratam, que nos traem, que nos perturbam, né? Ou seja, esse é um modelo cristão de comportamento, né? Escute aqui mais um detalhe, né? Em Gênesis 50, 15 a 21. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. E quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Olha que palavra, que afirmação fantástica, gente, né? Ou seja, não posso assumir o lugar de juiz. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Olha que entendimento José tinha do que Deus estava fazendo. E é esse entendimento, essa sabedoria, essa revelação que Deus está querendo que nós tenhamos. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. E assim eles os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Que nós possamos ouvir o Espírito Santo e entender que Deus quer nos usar nesse tempo para sermos testemunhas verdadeiras de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês nesse dia